Eu sou Gabriel Vicente, analista de suporte da King Host e embaixador do Pilar Racial do nosso Comitê de Inclusão e Diversidade. Agora, nesse mês de novembro, a gente tem o Dia da Consciência Negra, data que faz celebrar a cultura negra e refletir sobre as nossas ações. Nos últimos meses, a gente veio debatendo sobre processos seletivos de inclusão racial, com essa alta dos programas de trainee focado para negros, que está sendo adotado por diversas empresas. Por isso, hoje, a King Host traz para a gente bater um papo a Raquel Santiago. Tudo bem, pessoal? Deixa eu me apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Raquel, sou psicóloga já há 9 anos, atuo na área de RH atualmente. Mais ou menos há 1 ano e meio tenho atuado mais na área de tecnologia, então estou emergindo aí nesse universo. Trabalho também muito com as pautas de diversidade, de desenvolvimento de carreira e mentoria. Então, como eu comentei, agora nesse mês de novembro, né, devido a um mês da consciência negra, a gente está abordando esse assunto, dessa questão dos programas de trainee, né, principalmente focado nessa questão de seleção de pessoas negras, né, que está gerando uma grande repercussão nesses últimos momentos. Então, hoje a nossa debate ou entrevista, como ficar melhor, é focado para a gente entender ali vários pontos, né, do porquê pode estar emergindo tanto esse assunto agora em 2020. Assim, quais as principais diferenças que tu nota em oportunidades no mercado de trabalho atualmente ali para as pessoas negras? Bom, a gente tem 2 cenários, né, Gabriel? Um muito do mercado como um todo, e aí pegando especificamente candidatos negros que estão em busca de oportunidades, né? A gente percebeu assim que com a pandemia, pelo menos falando a nível Brasil, né, a gente teve diversas empresas que diminuíram suas atividades, né, foram todo o time aí para home office, né, e consequentemente tiveram demissões em massa bem significativas, né? E aí, quando a gente pensa em oportunidades para a população negra, isso se agrava muito mais, né? A gente sabe que normalmente, sem pandemia, tá? A recolocação e a seleção de pessoas, a inserção de pessoas negras no mercado de trabalho já é difícil, né? E normalmente a gente tem um número bem significativo de pessoas negras em oportunidades mais operacionais, né? Não tão estratégicas. Né? Exatamente, uma coisa que eu noto. Uma das coisas que eu noto bastante hoje, como um analista de suporte, né, da King Host, e uma pessoa negra também, né, com a pandemia a gente teve uma tendência bem grande do mercado digital, então muitas lojas hoje estão saindo do físico para ir para essa parte do e-commerce, né, digitalizar tudo, né, e está aumentando muito o mercado também de empreendedorismo, né, pessoas criando seu próprio negócio porque acabaram desempregadas, né, em diversas funções devido à pandemia. E eu vejo que como hoje, na nossa realidade, a maioria dos cargos ocupados por pessoas negras são do ramo operacional, né, essa busca pela digitalização está dificultando ainda mais essas vagas de emprego. Momentos que com a diminuição de lojas físicas, o trabalho pessoal mesmo diminui, como ali o maior número dessas pessoas ocupa vagas que são operacionais, vagas, né, que não vão estar ali atuando no momento, nesse meio digital, acho que está prejudicando bastante também essa questão dessas oportunidades de emprego, porque realmente na nossa realidade hoje a gente não vê tanto abordagem assim, de pessoas negras em cargos de gestão, de direção, né? Exatamente, Gabi. Acho que você tocou bem no ponto, assim, bem específico. Outra questão também relevante, essa questão do mercado, das vagas, é a diferença salarial. Mas eu gostaria de ver contigo essa questão. Eu ainda noto que o mercado tem esse preconceito salarial. A gente já percebe uma disparidade de gênero, né? Vamos pegar homem e mulher, né? Bem significativa. Homens ganham mais do que mulheres. Só que quando a gente pensa, né, em raça, isso se agrava mais. Eu separei um artigo, tá, Gabi, com alguns dados
que eles são de 2017, tá? Não estão atualizados ainda, mas acho que é sempre relevante trazer a pesquisa para nos apoiar nessas constatações. Então, eu peguei um pouco... Essa foi uma pesquisa que foi feita no Distrito Federal, tá? Uma pesquisa de emprego e desemprego, e aponta uma disparidade de 20,9%, né? Em relação a oportunidades entre pessoas negras e brancas, tá? E aí, quando a gente vai para dados de pessoas pretas e pardas, a maioria dos setores tem remunerações mais baixas. E os setores que têm a melhor remuneração é a agropecuária, 60%, né? 60,8%, né? Dos pardos que ocupam esse setor tem uma remuneração mais baixa. Na construção civil, 63% também dos negros e pardos que ocupam esse setor tem uma remuneração mais baixa. No serviço doméstico também isso acontece, né? Que se tem os negros e pardos ocupam mais esses setores e tem uma remuneração mais baixa. E a maioria das atividades, elas têm, em média, um rendimento, né? Pegando outras áreas, né, de atuação. Aqui não traz tanto o mercado da tecnologia e outros setores, tá? Mas pegando outras áreas, eles dizem que pelo menos, né, os negros e pardos, eles ganham em torno de 50% a menos comparado com a remuneração de pessoas brancas, tá? E aí, se a gente também pega o nível de escolaridade, eu acho que isso é importante, né? O que a gente tem percebido, né? Em razão das pessoas negras, muitas vezes está em classes, né? E a gente vai falar de classe, né? A maioria da população está numa classe com não tanto poder aquisitivo, não tem tanta oportunidade de estudo. Eu acho que o ProUni, né, veio muito como uma ação afirmativa para poder dar igual oportunidades, né, para pessoas negras, e isso teve uma mudança bem significativa. Mas muitas vezes o que a gente percebe é que mesmo a população preta e parda tendo mais oportunidades com essas ações afirmativas, muitas vezes ainda se tem, né, como mindset, como uma verdade, né, como sociedade, que as pessoas negras e pardas, mesmo tendo uma formação, elas ainda não são capazes de desenvolver aquele papel, né? Isso tem pesquisa, a gente vê que ainda tem essa verdade, trazendo isso como verdade, né? A gente sabe que não é, mas se tem isso como verdade, e aí se impacta, né? Como o mercado já tem uma remuneração que não é igual e é abaixo, né? Comparando pessoas brancas ou não negras e pessoas negras e pardas. E muitas vezes se tem a crença, né? Infelizmente, de que pessoas negras, mesmo tendo uma qualificação que já é um diferencial após ações afirmativas, elas ainda não estão preparadas ou não estão aptas para ocupar aquele cargo. Mas é uma crença sem uma explicação, né? E aí a explicação vai muito em vieses, no racismo estrutural e tudo que a gente vem observando. Outra questão, né, referente a tudo isso, como tu acha que pode vir ser o comportamento para dentro, né, dessas empresas que hoje estão tendo essa decisão de criar programas exclusivos para pessoas negras? Como vai ser, eu não sei, né, Gabi? Eu nunca vivenciei, né, uma empresa que tivesse uma ação tão legal, né, como muitas que a gente tem visto e algumas que eu já acompanhei, mas compartilhando muito do que eu percebo que as empresas têm feito, elas terem bem claro o porquê, né, e trabalhar isso internamente. Então, começar esse processo de mudança de mindset, né, e da gente poder avaliar os nossos preconceitos, dar conta deles, né, e poder racionalizar eles para que no dia a dia a gente não cometa, né, erros de não dar oportunidades iguais, não tratar as pessoas como elas merecem, né? Eu acho que para ter sucesso, e muitas empresas que eu vi que tiveram alguns programas e foram muito empresas na área de tecnologia, né? Que tem muitas vezes o pilar de diversidade como um valor, né? Que já nasceu com a empresa. Então, esse valor sendo trabalhado, essa cultura institucional sendo trabalhada internamente,
ela realmente estimula com que a convivência seja saudável, que a gente aceite as pessoas como elas são, né? Então eu percebo que o sucesso, acredito, né, que o sucesso desses programas só vão acontecer a partir do momento que tu tem uma cultura alinhada com essas ações. Não adianta fazer uma ação esvaziada, né? Que é uma ação só por fazer, para muitas vezes eu ter um marketing, ter uma visibilidade, porque falar em diversidade, falar em pluralidade, inclusão, dá grana sim e dá visibilidade, mas a partir do momento que eu tenho esse conceito esvaziado e não na sua essência e no seu propósito, né, genuíno, acaba que as coisas não conversam e a gente tem os conflitos normais de convivência que a gente tem dentro de uma empresa, né? Mas eles são muito mais potentes porque a gente tem pessoas bem distintas e que não estão trabalhados internamente para poder lidar com essas diferenças. Então eu vejo que o sucesso é ter uma cultura, né, organizacional que valorize, né, essas diferenças e que esteja muito alinhado com essas ações para que as pessoas realmente se sintam acolhidas à vontade e possam investir energia psíquica fazendo o seu trabalho e não se preocupando com que roupa vão, se vão agradar, se alguém vai dar uma oportunidade, se vão perder ou não. Isso é muito desgastante. Outro ponto que eu notei bastante quando começou essa alta nos programas de inclusão de pessoas negras foi pessoas brancas estarem se sentindo ali injustiçadas por ter esses programas exclusivos e acabar, de certa forma, né, tirando vagas delas, né, vagas que poderiam ser de ampla concorrência, estarem focadas ali para o público preto, pardo, né, e essas pessoas de fora que não se incluem nesse público acabaram algumas entendendo que estavam sendo excluídas, né, de certa forma, tendo menos oportunidades. Eu vi que teve também muito movimento nisso, muita repercussão sobre esse assunto, que seria o racismo reverso. Gostaria de saber como é que é a tua opinião sobre essa questão também. Eu acho que antes da gente falar sobre racismo, a gente precisa entender o que é. Isso é independente da cor que tu tenha, né? Isso é um conhecimento importante para tu entender a sociedade que tu tá transitando e convivendo. Então, acho que a primeira coisa é que entender o racismo. O racismo fala de uma raça que foi segregada. E quem foi segregado foram os negros, né? Sim. E então, por que não existe racismo reverso? Porque isso não aconteceu com a população branca, né? Então, ela não sofreu racismo. Então, isso não existe, né? Exemplo, o que é tu sofrer um racismo? É tu ser excluído pelo teu fenótipo ou pela cor da tua pele. Então, por exemplo, quantas vezes já deve ter acontecido contigo, ou se não te ouviu um relato, bom, tu vai no supermercado, segurança te segue porque tu é um perfil que gera desconfiança, né? Por que tu é aquele perfil? Por que uma pessoa preta é aquele perfil, né? Uma pessoa branca não passa por isso, né? Ou quando, muitas vezes, a gente fica pensando, racismo é chamar o cara, uma pessoa de macaco, de preto, e ofender. Não, hoje ele é muito sutil, é difícil, não que não aconteça, né? Normalmente, né, isso acontece muito à flor da pele, em situações que as pessoas são tomadas por muitos sentimentos que elas não percebem conscientemente, mas o racismo ele é muito sutil. É tu seguir alguém no supermercado, é tu chegar na loja, já aconteceu comigo várias vezes, chegar na loja e dizer, moça, quanto custa isso? Só que eu não trabalho lá e as pessoas estavam de uniforme. Por que uma pessoa preta só pode ocupar um papel de servir? E não que tenha problema nisso, né? Mas a questão é quando a gente acaba diminuindo esses espaços. Eu só posso ocupar aquilo. Então, uma pessoa preta só pode ocupar um cargo operacional, um cargo júnior, um cargo de servidão, né? E pode ocupar esse quanto outros. A pessoa que tem que escolher isso. E essa é a grande questão quando a gente pensa em mercado de trabalho. Pode ser, vamos supor, cada um tem suas dores, né? Às vezes tem pessoas, mas eu sofri bullying, tá? Mas isso não é racismo, né? Isso é o bullying lá da escola, na época da escola, ou alguém não foi legal contigo, né? As pessoas sofrem, mas o sofrimento não é nomeado como racismo, pode ser outra coisa, mas racismo reverso não é. Agora, por último, a questão das dicas para empresas, né, que talvez ainda não se arriscaram a iniciar essa questão desses programas, desses treinamentos de inclusão, né? Como tu daria ali para elas alguma dica de como
começar esse movimento, por onde começar, né? Onde tem talvez um material, um conteúdo que elas possam se basear, né, de outras empresas, talvez, que já estejam iniciando esse segmento, para que a gente possa cada vez mais estar utilizando disso para unificar nossa sociedade. Que eu sempre digo, Gabi, que não é tipo assim, virar a chave, né? Então amanhã nós vamos ter um programa. Primeiro tu tem que ter uma política interna, né, que seja compatível com as ações externas. Então, antes de eu externar, eu tenho que ter um ambiente para isso. Eu tô falando no mundo ideal, tá? A gente muitas vezes trabalha no real, que a gente, né, tem que fazer o que é possível, mas o mundo ideal primeiro eu trabalhar internamente, falar sobre a temática, entender, me posicionar enquanto empresa, para quando eu tomar uma postura e uma ação de realmente externar o desejo, né, de fazer um programa específico para grupos minorizados nos espaços de poder ou na corporação, isso faça sentido, né? Porque como a gente teve, enfim, experiência de outras empresas, teve uma resistência muito grande. A empresa tem que estar muito segura para ela poder bancar, né? E eu não estou falando que isso vai acontecer com qualquer empresa. Talvez a empresa mais famosa aí que a gente teve, o que aconteceu, né, que foi com a Magazine Luiza, foi exatamente porque ela fez um programa de trainee que mexe em cargos de liderança. E aí tem poder, tem privilégios, e aí é difícil. Por que estágio ninguém fala nada? Né? Um programa de estágio pode, mas um de trainee gerou toda essa repercussão, porque é isso, a gente realmente, né, a empresa realmente mexeu, né? E se a gente for ver a explicação da empresa, né, o porquê, tem toda uma coerência, né? Então, enfim, ela divulgou, né? A empresa Magazine se posicionou, explicou em alguns programas o porquê. Então, tu vê que está muito alinhado, né? Não foi da noite para o dia, foi um processo de construção. Então, o que eu digo que nesse mundo ideal é ter esse processo. Primeiro trabalhar interno, para depois, quando for tomar uma ação, né? Eu incentivo, né? Eu como mulher negra, recrutadora, que trabalho com carreira, diversidade e pessoas, incentivo sempre a fazer. Mas existem passos, né? Tem toda uma construção para isso. Então, comece com essa construção, comece interno debatendo sobre isso, as pessoas poderem se acostumar para isso ser algo normal. E a partir daí pensar um programa que faça sentido para sua empresa, não tem fórmula. Acho que vale a pena o benchmark com outras empresas que já estão tendo essa vivência e acompanhando para poder construir a sua. Mas a dica que eu dou comece trabalhando o tema, se prepare para receber bem essas pessoas, faça benchmark com outros locais que já tiveram experiência, porque eles vão dizer os erros e os acertos aí, e dá para se inspirar, e monte o seu e esteja, eu digo, preparado para esse desafio, né? Todo o processo de mudança, ele é um desafio, mas é um desafio que gera muitos frutos, né? Então, fechando nosso bate-papo, eu queria agradecer muito a participação da Raquel, a gente poder ter compartilhado toda essa experiência que ela tem, todas essas ideias, né, para empresas poderem estar cada vez mais atuando nessa questão da diversidade, de oportunidades, né, para pessoas pardas, pretas. Gostaria muito de agradecer em nome da King Host a tua participação, Raquel. A gente fica muito grato, foi ótimo ter essa conversa hoje contigo. Então, Gabi, eu que agradeço, né? Eu acho que vem muito dos nossos propósitos e valores, né? Para mim, poder falar dessa temática, poder compartilhar um pouco dessas reflexões, é um dos meus propósitos enquanto profissional. Então, poder estar aqui, eu acho que é colocar em prática muito uma das coisas que eu me propus a fazer, né? Enquanto profissional que trabalha com pessoas e que é muito alinhada com os valores, né, da diversidade, da inclusão e de carreira também no mercado de trabalho. Então, é um prazer, né? Quem quiser trocar uma ideia, quiser bater um papo, pode me procurar no meu LinkedIn, tá? Raquel de Oliveira Santiago, ou no meu Instagram, Raquel Santiago Psico. E obrigada, espero que a gente tenha outros momentos, né, para poder compartilhar. Tchau.